A gente conversa a partir de agora com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Valdinei Gouveia, está aqui no estúdio. Professor, bem-vindo à Band News FM, satisfação recebê-lo, obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, Cacá. Ana Carvalho, sempre uma satisfação estar com vocês que fazem um jornalismo diferente, de qualidade e seguramente contribui muito para a Paraíba. Cláudia, a primeira pergunta é sua. Sobre segurança, reitor, existe uma polêmica, enfim, uma preocupação também de muita gente. Nós tivemos o caso de uma professora que foi alvo de um sequestro relâmpago quando estava no interior do campus, e agora tem a história de um rapaz, um homem que está aterrorizando também, não apenas na UFPB, mas na faculdade particular, no Unip. Enfim, como é que a UFPB está tratando essas questões de segurança? Bom, em relação à segurança, nós temos um planejamento de um processo licitatório que amplia o número de seguranças da UFPB, fala de seguranças privados. Nós temos também o nosso corpo de seguranças efetivos da UFPB e também motorizados. Então nós não desejamos que os seguranças estejam parados em postos específicos, senão que eles circulem na Universidade Federal da Paraíba. Nesse sentido, nós também estamos com um processo licitatório de contratação de monitoramento por câmeras de vídeo. Isso é fundamental, não só para garantir a segurança, como também para perceber indivíduos que tenham tenham abandonado animais na Universidade Federal da Paraíba. Esse tem sido um problema recorrente, nós temos mais de 700 gatos só aqui no Castelo Branco, então isso é um problema. E abandono de animal é crime, e isso a gente quer coibir, e a forma de coibir é poder monitorar, poder identificar. Então estamos preocupados com a segurança, mas também com o controle do abandono de animais nos campos da UFPB. Atualmente não existe esse monitoramento por câmeras? Nós temos em alguns pontos da universidade, mas o que nós queremos é que tenhamos em todos os pontos da universidade, inclusive nos muros da universidade ou na cerca. Isso permitirá, por exemplo, também dar maior segurança aos nossos estudantes que caminham, quer dos bancários, quer do Castelo Branco, em direção à universidade e se expõem ao estarem ali sem a devido monitoramento. Com esse monitoramento será possível, por exemplo, acionar a nossa vigilância e poder estar presente em situações críticas, como foi da nossa professora que foi sequestrada. Tem um dos nossos ouvintes, internauta também, João Filho Seixas, ele está dando uma sugestão aqui, diz que a UFPB deveria pedir a CEMOB para retirar o semáforo na Via Expressa Padre Zé, que retém o trânsito e atrapalha. Ele sugere que deveriam ser feitas duas passarelas. O senhor concorda com essa tese? Veja, seria muito importante se nós tivéssemos efetivamente passarela ali diante da UFPB e a retirada desses semáforos, mas tudo indica que já há todo um planejamento urbano para a mudança do trânsito em relação ao entorno da UFPB. Então, aguardar o órgão competente, a CEMOB, no caso, a Secretaria de Infraestrutura do município de João Pessoa, para ver o que nós vamos ter aí de novidade e facilitar esse trânsito. Mas também nós estamos preocupados com uma entrada que fica ali nas proximidades do CT, que muito facilitaria o trânsito dos jovens que vêm dos bancários, sobretudo, e poderiam entrar imediatamente na universidade, do que ter que contornar. Fizemos um levantamento de opinião, mais de 80% dos estudantes se mostraram favoráveis, mas ainda há, por parte de alguns colegas da gestão, uma certa resistência, indagando que pode acarretar em problemas de segurança, em problemas de trânsito, mas estaremos dialogando também com a CEMOB a respeito e já encaminhamos ofício reiteradamente para o governo do estado da Paraíba para que reforce o policiamento no entorno da Universidade Federal da Paraíba. Por exemplo, nós temos um posto da Polícia Militar lá desativado. Exato. E nós, em muito ajudaria... Ali em frente à rotatória, né? Exatamente. E muito ajudaria a UFPB se fosse reativado, se nós tivéssemos a presença da Polícia Militar da Paraíba para dar um suporte à comunidade que gira ali mais de 30 mil pessoas. E já foi solicitado, então, já foi solicitado. E reiterada a solicitação. Como é que se dá, por exemplo, tem muita Desculpa, Cláudio, tantas solicitações e nenhuma resposta, nenhuma sinalização? Veja, tipo nós encaminhamos, tentamos inclusive por outras vias que o senhor governador do estado da Paraíba nos recebesse para que pudéssemos falar não somente sobre problemas, mas sobre soluções que a Universidade Federal da Paraíba tem
efetivamente para o Estado e, de momento, seguimos aguardando a confirmação da agenda. Isso por 2 anos. Caramba. Puxa vida. É muito tempo. Muita gente não entende as questões próprias de segurança no interior dos campi, né? Eu queria que o senhor nos explicasse, por exemplo, essa ocorrência que está preocupando principalmente as mulheres de um tarado que está, enfim, aterrorizando, né, o interior da universidade. A Polícia Militar pode ser acionada, enfim, a Polícia Civil pode ir ou só a Polícia Federal? Pode e deve. Nós estamos falando de crimes comuns, não é crime contra patrimônio público, que é a competência exclusiva da Polícia Federal. Nesse caso, estamos falando de crimes, por exemplo, assédio, abusos ou coisas desse tipo, são crimes comuns, investigados pela Polícia Civil e reprimidos pela Polícia Militar. Então, a Polícia Militar pode e será sempre, assim como a Civil e a Federal, muito bem-vindas à Universidade Federal da Paraíba. Então, nós, inclusive, pedimos para que se façam presentes, para dar segurança aos nossos estudantes, professores, servidores técnicos administrativos, terceirizados, mas tem também uma outra coisa, em relação a esse cidadão que está circulando, tem diversos vídeos, nós pedimos encarecidamente que as pessoas nada mais perceberem a movimentação. Em todas as entradas da universidade tem um vigilante, é só comunicar ao vigilante que ele aciona a base e todos os demais vigilantes ficarão atentos. Inclusive nós poderemos fazer o papel de acionar o nosso batalhão ambiental, que sempre age de forma muito eficaz e prestativa em relação à Universidade Federal da Paraíba, para que possamos coibir. Existem informações diversas, já falaram, tratar-se de um tarado, tratar-se de uma pessoa com problemas mentais. O fato é que nós não sabemos. Já vi algumas imagens circularem nas redes sociais, mas nós não temos muitos detalhes sobre essa pessoa. Recente, a nossa vigilância, especificamente a Vigilância Federal, esteve com drones na região de mata para ver se identificava alguma movimentação suspeita. Nada foi identificado na mata que circunda a Universidade Federal da Paraíba. Eu estava falando aqui para o reitor e recebi ontem, no fim da tarde, início da noite, uma mensagem que está assinada pelo professor Luciano Bezerra Gomes, que é do Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, e nessa mensagem ele diz que foi notificado pela ouvidoria da UFPB de um processo aberto contra ele em função de uma denúncia de possível ilegalidade da parte do professor. A denúncia alega que ele estava fazendo propaganda política por ministrar aula usando uma camisa do Movimento dos Sem Terra. E a minha pergunta foi, alguém pode responder a processo por usar uma camiseta do MST? Veja, a denúncia pode ser feita em relação a qualquer fato, qualquer evento. Denunciar, inclusive na nossa sociedade, é um ato muito aberto. As pessoas podem fazer, inclusive de forma anônima. A procedência da denúncia é muito mais do que a pertinência da denúncia. Aí sim, depende, infringe algum ato legal. Nesse caso específico, o professor que tem meu respeito, o professor Luciano Gomes, que estava usando uma camisa, segundo a denúncia, com qualquer slogan, MST ou qualquer outra coisa, não se constitui, do meu ponto de vista, em crime algum. Agora é importante lembrar que ouvidoria e reitoria são órgãos independentes. Então nós, em momento algum, temos qualquer ingerência em relação à ouvidoria. E compete à ouvidoria, sempre que há uma denúncia, proceder para ver se há algum ato de ilegalidade. Eu, particularmente, do meu ponto de vista, imagino que não procederá, que o processo será arquivado por carência de evidências de ilegalidade. Então, não vejo qualquer problema. Se pode usar camisa de qualquer outra coisa, o corpo é seu, você é livre, você usa o boné, a camisa, a calça, a sandália ou o sapato que você achar conveniente. A DUF, o Sindicato dos Professores, tem feito uma oposição cerrada à sua gestão e o professor em questão, ele é também membro da ADUF, ele faz referência a isso aqui. Eu queria abordar um outro aspecto político, na verdade, porque tem muitos professores que dizem o reitor é de direita e a gente não é de direita, a gente não gosta da forma dele gerir. Reitor é bolsonarista. Como é que o senhor reage a esse tipo de Eu reajo o seguinte, eu estou como reitor. Reitor, ele não deveria e não tem nem partido, nem orientação sexual, nem orientação religiosa, nem nada. Ele está como reitor. Ele é um servidor público a serviço da instituição e é assim que ele precisa se comportar.
O que eu faço na minha vida privada não diz respeito ao reitor, diz respeito ao senhor Valdinei Veloso Gouveia, que é diferente do reitor Valdinei Veloso Gouveia. Então, são duas coisas diferentes. Por vezes, outro dia eu recebo um comentário nas minhas redes sociais, especificamente no Instagram: mas você não está se posicionando como reitor ao fazer uma piada, uma brincadeira. E não é brincadeira. O senhor gosta muito de fazer brincadeira. O tempo todo, infantil. Mas essa não é postura. É que o perfil ali é do cidadão, não é do reitor. O perfil da universidade é o UFPB.oficial. Esse é o perfil do UFPB. O que se disser ali representa o UFPB. No meu perfil, por vezes, eu reproduzo matérias da UFPB, mas também matéria da Band News, matéria de onde eu achar interessante, dar a conhecer, e coisas que são divertidas. Afinal, a vida é tão dura para a gente torná-la ainda pior. Professor, me fale sobre... Vamos falar de coisas, temas mais amenos. Vamos falar da universidade como um todo. Temos uma novidade agora, a universidade aderiu ao programa Mais Médicos, é isso? Efetivamente, nós não tínhamos até então aderido a esse programa. Houve uma procura por parte de colegas, exatamente do Departamento de Promoção Social, então colegas bastante dedicados, bastante empenhados em formação, e achamos oportuna a demanda. Conversamos também com a direção de centro para não passar por cima de qualquer pessoa, senão ouvir todos os atores, e decidimos que a Universidade Federal da Paraíba irá aderir. Nós já fizemos a inscrição ao programa de formação Mais Médicos, que eu acho um momento adequado, oportuno e necessário para que tenhamos aí uma qualificação de nossos médicos. Recentemente a universidade tem nomeado bastante funcionários, vários funcionários, até mais do que se esperava em edital do mais recente concurso público. E aí a pergunta é inevitável: teremos algum outro concurso público, um novo concurso público na universidade, professor? Teremos porque estamos tendo diversas aposentadorias. Então esse concurso que nós fizemos eram menos de 100 vagas e já nomeamos de cara 100, mas ainda vamos nomear desse concurso que está vigente mais vagas. O novo concurso não contemplará essas vagas, a não ser que esgote a lista dos que foram convocados, né, e tomaram posse. Esgotando essa lista, nós poderemos incluir esses cargos, mas breve nós anunciaremos um novo concurso que deve acontecer entre o final do ano e início do próximo ano. São vagas nível médio e superior também? Mesma coisa, nível médio e superior. Nós pretendemos chamar todas as pessoas que foram aprovadas em assistente de administração. Todas. Então não só o que tinha lá o número, senão as que foram aprovadas dentro do que é a cota que a legislação permite. Esse todas seriam quantas? Veja, na nossa estimativa tem aí pelo menos, vamos botar aí no mínimo umas 140 vagas. Ainda a serem preenchidas? 100 mais 40 pelo menos. 40 então tem mais a 50. 40, tem mais 40 a 50 para serem chamados. Isso. E aí vamos ter para outros cargos. Nós estamos tendo aposentadorias diversas. Toda semana, diria até que todo dia eu assino uma aposentadoria. Então a Universidade Federal da Paraíba ela está se enxugando, não só pelas aposentadorias, senão a impossibilidade de aproveitar alguns códigos. Quer pelo governo federal ter suprimido o código de vaga, ou seja, não existe mais aquele código, aquele cargo, ou por impedir que se contrate. Por exemplo, uma das ações que nós precisamos muito do servidor é do intérprete de Libras, que no nosso quadro só temos 5. Professor, é possível contratar mais alguém, chamar mais alguém? Não existe mais, porque esse cargo ele está impedido de provimento. Não existe mais a possibilidade, a não ser que o governo federal edite uma nova decisão favorecendo a contratação desses e de outros cargos tão importantes. Por exemplo, o restaurante universitário, o valor que nós servimos, R$ 14,40, não é alto, mas não é baixo. Poderia ser baixo, poderia ser muito mais baixo do que esse valor, se nós tivéssemos a autogestão. Em outras palavras, se nós adquiríssemos os mantimentos e se nós produzíssemos a alimentação. Só que nós não temos condições, hoje não existe vagas para cozinheira, para copeira, para auxiliar de cozinha, para
operador de caldeira. Então não existe, para o nosso ouvinte entender, não existe previsão legal, não há previsão legal para esses cargos. Não existe essa previsão legal, então nós não podemos contratar. Algumas pessoas até me disseram, professor, e por que não terceirizar esse serviço? Ora, se eu terceirizasse esse serviço, eu teria dois processos licitatórios com grande chance de dar errado. Uma, terceirizar o serviço, outra, terceirizar a aquisição de mantimentos. Só que é o seguinte, os alimentos em si, eles são fracionados. Dificilmente uma pessoa que vende carne vai vender feijão. Então nós teríamos diversos processos licitatórios com um problema. Se uma empresa desistisse, falisse qualquer coisa, interromperia toda a alimentação. Como é a gestão hoje do RU? É terceirizada, nós fazemos um processo público e escolhemos aquela empresa que, atendendo aos requisitos que nós colocamos, inclusive de qualidade de comida, apresente o menor valor. É importante registrar... Então essa empresa ela é responsável não só pela manutenção, mas também pela aquisição dos alimentos. Por tudo, manutenção, aquisição, fiscalização. Sendo que a fiscalização, nós temos uma dupla checagem. Temos a fiscalização deles e temos a nossa fiscalização. Então, que é um negócio interessante, temos nutricionistas qualificadas que estão atentas a todo o processo de produção, mas não só produção, também de servir essa alimentação. Comiam no restaurante universitário gratuitamente, e somente essas pessoas, 2.066 quando nós chegamos. Hoje esse número está aí em torno de 4.000 pessoas comendo gratuitamente, sem pagar um centavo. Vamos lançar agora, nesses próximos dias, um novo edital de 50%. A universidade subvenciona 50%. Então, em lugar de pagar R$ 14,40, o estudante pagará R$ 7,20. Nunca antes na história da UFPB isso tinha acontecido. Com um detalhe, hoje quem quiser comer na UFPB, professor, estudante que não seja contemplado com esses auxílios, pode comer pagando R$ 14,40. Refeição, suco e uma sobremesa. Cláudia. Eu queria mandar um abraço para a professora Patrícia Monteiro, professora da UFPB, do CCTA. Beijo para ela, bem grande. Dizendo que a entrevista está excelente, a gente agradece, excelente a sua audiência. E queria perguntar ao reitor sobre um encontro que ele teve recentemente com a ministra Margarete Menezes. Tem esperança para o teatro ser concluído, reitor? Bom, inicialmente dizer da satisfação desse encontro. Uma pessoa amabilíssima, a nossa ministra Margarete Menezes, nos recebeu muito bem e expressou até o carinho enorme que ela tem pela Paraíba, e já naquele instante eu a convidei para vir à Universidade Federal da Paraíba. Ela sinalizou positivamente, nós entregamos o documento com o orçamento e o planejamento de conclusão da obra do Teatro Lampião, mas nós queremos mais, nós queremos envolver outras pessoas da sociedade paraibana, inclusive parlamentares, num pleito que é a parte desse pleito tão importante do Teatro Lampião, concluir o centro de convenções da UFPB. Nós precisamos desse centro de convenções, porque ele fica no centro da cidade praticamente. É ali em frente à reitoria. Em frente à reitoria. Né? Nós temos a parte subterrânea ali, subsolo, que significam salas extraordinárias para palestras, para eventos, encontros. O primeiro, o piso térreo, onde nós temos ali a possibilidade de museus e teatros, e temos ainda um piso superior. Então nós já estamos dialogando com algumas pessoas da Paraíba para tentar, junto aos nossos parlamentares e junto à ministra Margarete Menezes, conseguir recursos para terminarmos essas duas obras. Primeiro, o Teatro Lampião e o Centro de Convenções. E o Centro de Convenções. Mas eu estou confiante que esse Teatro Lampião terá adesão dela. Inclusive, quando ela viu o documento, ela disse, já gostei do nome. E ficamos muito felizes. Podia chamar, inclusive, a ministra para fazer um show de inauguração do Olha aí, a ideia. E será uma honra enorme. Inclusive, o nosso Centro de Convenções receberá o nome, se assim todos da comunidade entenderem, Sivuca. Uhum. Grande referência aqui não só na Paraíba, muito além, inclusive, do Brasil. Né? Eu acho sensacional. Centro de Convenções Sivuca. Exatamente. Deixa eu fazer uma última. A última pergunta, pode fazer. Reitor, o senhor vai para a reeleição, vai disputar a reeleição. Quais são os seus planos na UFPB? Meus planos maiores, cuidar do meu pai e viver. Eu não decidi ainda se vou para a reeleição, se não vou para a reeleição. Mas o que eu quero é que a Universidade Federal da Paraíba sinta que durante o tempo que nós tivemos, foi só com um propósito, trabalhar para a Universidade Federal da Paraíba. Então, se vem reeleição, se não vem, se a gente vai apoiar algum grupo, se não vai, se nós vamos simplesmente encerrar e agradecer,
Mas essa pergunta que você me faz, Cláudia, ela está respondida em um documento que eu escrevi em 2016. Está lá dito com todas as letras o que iria acontecer em 2024, 2016. Então, professor, 8 anos antes o senhor falava sobre isso? Não falava sobre isso, eu falava sobre a abertura do restaurante universitário. Falava sobre um ônibus circular que hoje existe na UFPB. Falava também nas placas de energia fotovoltaica que instalaríamos na Universidade Federal da Paraíba. Na nossa carta proposta de 2016, quando nos candidatamos a primeira vez à reitoria, nós falávamos o que faríamos e estamos fazendo. Inclusive a nossa gestão composta em razão de competência e não de acordos políticos partidários. Isso é algo novo na universidade que talvez não se reconheça por algumas pessoas, mas no futuro eu acho que tem chance das pessoas dizerem: rapaz, o cara, como tudo que fez na vida desde que entrou na Universidade Federal da Paraíba, foi trabalhar para o engrandecimento dessa instituição. Então, a minha maior expectativa é, em breve, quando eu completar 60 anos, poder me aposentar e sair da Universidade Federal da Paraíba. Sair por quê, professor? Por estar insatisfeito, estar chateado? Não, por estar muito feliz com a Universidade Federal da Paraíba. Pelo rumo que a universidade está seguindo e por acreditar, isso sim é questão de crença, que jovens poderão nos substituir e fazer muito melhor do que conseguimos até hoje. Podemos chamar isso de sentimento de missão cumprida? Eu penso que sim. Eu penso que sim, é sentimento de que eu fiz tudo que podia no departamento de psicologia, fiz tudo que podia na reitoria e sigo fazendo. Dificilmente você encontra uma pessoa que chega às 6, 6:30 da manhã na universidade e sem ter hora para sair. Eu entrei na Universidade Federal da Paraíba e vou sair, eu moro ali, próximo ao Carrefour. Então, um apartamento num prédio que não tem elevador. Quando eu sair, vai ser no mesmo prédio que não tem elevador, com o mesmo Jeep 2016 e com o para-brisa quebrado, que eu tenho que ajeitar quando tiver dinheiro. A mesma coisa, por uma questão. Eu trabalho para um ente público e eu preciso servir ao público. Ali o interesse pessoal é literalmente zero. Isso marcou algumas pessoas que não têm os benefícios que gostariam de ter. Enquanto eu estiver ali, eu trabalharei dessa forma. Seu mandato vai até quando? Dia 10 de novembro de 2024, se Deus permitir. Novembro do ano que vem. O senhor disse que sua gestão pode ter magoado algumas pessoas. Algumas pessoas magoaram também Valdinei nesse período? Não, Valdinei não. Nada diferente do que eu esperava. Então, por exemplo, algumas pessoas que me agrediram, o que eu fiz foi o que qualquer indivíduo num contexto republicano faz. Denúncia ao órgão competente para que apure. Se há crime, que se puna. Se não há crime, por exemplo... Teve uma pessoa que disse que eu era corrupto e ladrão. Eu disse: eu não escutei bem, você pode repetir, o senhor é corrupto e ladrão. Então pronto, está gravado, tá. O que eu faço? Representação da Polícia Federal. Porque se eu sou corrupto e ou ladrão, eu preciso pagar, eu não posso estar solto não, eu tenho que estar na cadeia. Entendeu? Agora, se eu não sou, essa pessoa precisa responder pelo seu ato. Então, o que nós fazemos é, por exemplo, alguns professores que chegam e que verbalizam que não concordam com a minha gestão, com a forma que nós ingressamos, nós respeitamos, não tem nenhum problema. Ele pode concordar, pode discordar. Veja, é difícil, nós tínhamos 2 grandes grupos brigando e tínhamos um indivíduo que a campanha dele custou R$600. R$300 foi da vice-reitora e os R$300 meus. Nunca na história da Universidade Federal da Paraíba se trabalhou com a campanha com R$600. Mas nunca na história da Federal da Paraíba nós tivemos um orçamento de R$113 milhões, como em 2021, o pior orçamento da história da universidade, e a universidade não só não paralisou, senão que ela cresceu. Foi aí que nós fizemos, por exemplo, a primeira instalações das usinas fotovoltaicas. Foi exatamente aí quando aconteceu, por exemplo, a discussão, e hoje já é efetivada, da nossa subestação 69, foi aí que ressurgiu o nosso Centro de Energias Alternativas e Renováveis, que está para ser concluído. Foi assim que foi concluído o NEPEM, que foi concluído o... Então, são diversas coisas. Como é que pode, professor, com tão pouco, fazer mais? É que desde que chegamos, não existe coffee break para ninguém. Nem a reitoria, nem ninguém faz coffee break. Isso magoou algumas pessoas. Como assim nós vamos ter coffee break? Como é que eu vou ter coffee break se eu tenho demandas para resolver? Como é que eu vou estar tomando café, desfrutando um café, se eu tenho ali necessidade de concluir uma sala de aula? Então, mudaram algumas coisas desde que entramos? Mudamos. Significa que nós somos melhores do que muitas pessoas que passaram? Não, significa que cada uma fez o melhor que podia dentro da conjuntura que tinha.
nós também fizemos o melhor que nós podíamos dentro da conjuntura que nós tínhamos. Queremos seguir até o dia 10 de novembro de 2024. Algumas pessoas ainda discutem, vamos lá fazer impeachment do professor, fazer não sei o quê, repúdio e tal. Eu olho com respeito, eu acho que são condutas que possíveis de acontecerem, mas eu sigo trabalhando. Em nenhum momento isso vai me paralisar. Qual é a chance do professor Valdinei em algum momento renunciar? Como nunca eu fiz na vida, não renuncio a nada. Eu vou para frente porque eu sei onde eu quero chegar. Conversamos, portanto, com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Gouveia. Professor, muito obrigado pela entrevista, por ter atendido o nosso convite e até a próxima. Eu que agradeço a amabilidade de vocês, a oportunidade que me dão de a gente poder dialogar aqui nesta manhã. Muito obrigado, só sucesso que vocês já têm de sobra, mas que cada dia mais. Obrigado, professor.